aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Bem, se você está acompanhando a série sobre os reis de Israel, você vai ver que eu já gravei 2 vídeos, falei sobre o rei Roboão e sobre o rei Jeroboão, tá? E aí, antes de continuar a série, eu senti a necessidade de fazer um panorama, né, dos 2 reinos, do que vai acontecer, para você poder já se situar na história e saber do que eu tô falando, tá? Então, eu peguei aquilo que era o foco do rei, eu vou abrir um pouco, falar um pouco da história no geral, e depois a gente volta a falar de rei a rei. Então, o formato que eu escolhi para fazer esse panorama, você vai ver aí a seguir. Confere aí. Bem, então vamos lá, né? Então, o primeiro rei de Israel foi Saul, como você já deve saber. Desculpa vai ficar desfocando um pouco, tá, gente? Mas é que eu tenho que olhar pra minha mão, porque se eu olho pra câmera, bugo o cérebro e não consigo escrever. E aí, o segundo rei, você pensa, foi Davi. Não, tá? O reino seguiu dividido com o filho de Davi, Isbosete, e com Davi, tá? Então, ficou assim por 2 anos. Então, Davi, ele reinava somente sobre a tribo de Judá. Somente Judá, né? Foi a primeira tribo a reconhecer Davi como rei, né? Como rei legítimo. E as outras 10 tribos seguiu o filho de Saul, ok? E aí depois, né, de 2 anos, Davi foi coroado rei sobre as 12 tribos, tá? Então o pessoal sempre esquece dessa parte, né? E aí depois de Davi, o reino foi para Salomão. Então esse daqui foi o reino unido, tá? Então o reino com esses 4 reis aí, né? Esses 3 reis principais, a gente chama de Reino Unido. Então, nós temos aqui, todos eles reinaram 40 anos. Coincidência, né? Assim, o que vocês precisam saber desse Reino Unido? Que Davi, ele foi um rei diferenciado, né? Por quê? Porque talvez ele tenha sido o primeiro homem, né? O primeiro líder ali de Israel a entender verdadeiramente a lei de Deus, né? Então, Deus deu a lei ali para Moisés e o povo foi obedecendo, mas eu acho que eles não entenderam na profundidade. Então, Davi foi aquele que entendeu na profundidade o que era a lei de Moisés, né? A lei de Deus, e amou a lei de Deus e ele respondeu à lei de Deus, né? Então, ele escreveu salmos, ele louvava a Deus, ele criou um templo. Então, assim, porque você tinha um tabernáculo. Na lei de Moisés não fala do templo, né? Mas Davi, ele visualizou isso, né? Então, Davi, ele é a resposta de Deus para a lei. Então, é por isso que meio que estava faltando alguma coisa. Então, por isso que Davi, o reino de Davi, ele é tão importante, porque essa pessoa de Davi foi importante. Porque ele é um homem ali que respondeu a Deus, né? Com o coração, que entendeu na profundidade o que Deus queria do homem. E aí, depois que Salomão morre, o reino é dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Esse Reino do Sul é chamado de Reino de Judá e a capital é Jerusalém. E o Reino do Norte é chamado de Reino de Israel e a capital vai ser Samaria. Então, é aqui que começa a treta quando você está lendo a Bíblia, porque você começa a ler, você fala, você vê lá, rei de Israel, mas aí você tem que ter consciência que é o rei que reina somente sobre essas tribos aqui, né? E aí vem o reino de Judá, o rei de Judá, e você fala, nossa, né? Aí você começa a confundir. Por isso que é importante saber que o reino seguiu dividido e saber que existe reino de Israel e reino de Judá, tá bom? E foi a partir desse momento que eu comecei a gravar vídeo, tá? Então, foi os primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, que foi o vídeo de Roboão, foi o primeiro rei aqui de Judá, e o vídeo sobre Jeroboão, que foi o primeiro rei aqui do norte, tá bom? Então, eu não gravei sobre Saul, Davi e Salomão, porque eu acho que já são histórias bem conhecidas. Então, por isso que eu comecei aqui com Roboão, e depois gravei um vídeo sobre Jeroboão, e eu vou gravar vídeos a partir daqui, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o que vai acontecer, para vocês já terem uma visão de futuro, né? E vocês entenderem o contexto todo de quando eu entrar rei a rei, tá bom? Então, o que você precisa saber sobre o Reino do Norte, tá? Ele segue, tá? Dividido. Então, o reino nunca mais volta a ser unido, tá?
Então, ele segue dividido. Então, essa divisão aqui aconteceu no ano de 931 a.C. E esse reino aqui do Reino do Norte, né? Ele segue, se eu não me engano, foram 20 reis, tá? No total, e eu vou passar um por um com vocês, então você fique ligado aqui no canal. E ele vai terminar, né? Em 722 a.C., tá? Então, aqui, em 722, esse Reino do Norte, ele some do mapa, tá bom? Costumo falar que ele some do mapa. Eu vou explicar mais pra frente por quê, tá? Então, ele acaba, tá? Então, esse povo todo aqui, toda a descendência desse povo, deu uma espalhada, deu uma misturada. Então, a gente não sabe muito bem o destino que esse povo teve, tá? Lógico, tem muitos estudos que mostram, mas basicamente, resumidamente, eles acabaram, tá bom? Aí, o Reino do Sul já tem um futuro diferente, tá? Ele continua, se não me engano, ele vai ter 22 reis também, a média é igual, só que ele dura mais tempo porque os reis reinam mais tempo. Então, esse reino vai ficar até 586, que vai acontecer uma coisa. Então, esse Reino do Sul aqui, ele vai até 586. Quando chega em 586, vamos chamar que ele passa por um período de pausa. Vou colocar um sinalzinho de pausa aqui, tá? Daqui a pouco eu explico o que vai acontecer aqui. E aí ele fica pausado durante 70 anos, e aí depois ele tem uma continuidade, tá? Não igual, não vai ser um reino mais, tá? Mas a cidade de Jerusalém, ela é restaurada. Então não tem mais o reino de Judá grande, né? Mas a cidade de Jerusalém, ela é restaurada. Então isso que é importante. Por quê? Porque é importante ter uma cidade com judeus, né? Com o povo de Deus, para que lá na frente Jesus ele venha, tá bom? Então, se esse povo tivesse sido espalhado, tivesse terminado esse reino como esse aqui, Jesus ia vir para onde? Jesus ia se revelar à humanidade através de que povo? Como, né? Então, precisava ter um povo esperando por ele, precisava ter um povo que já tivesse relacionamento com Deus para que Jesus viesse. Por isso que Jerusalém ela é restaurada, tá bom? Então, essa é mais ou menos a história dos reinos, tá? Então, ai, gente, eu não sei quantos reis são, tá? Não sei se são 22, 20 alguma coisa. Então, eu vou passar aqui, ó, rei a rei pra vocês. Rei tal, rei tal, rei tal, rei tal, até chegar aqui no final e eu vou explicando os desdobramentos desse reino, desse aqui também, tá? Mas o que é importante você saber assim de cara, que esse reino aqui do norte, ele segue dividido, segue longe das leis de Deus, segue longe de Davi, da lei de Moisés. Então, esse povo aqui, você vai ver que eles vão se perdendo cada vez mais. Quando você vê Jeroboão fazendo os 2 bezerros e tal, daria para consertar depois, né? Mas aí você viu que eles continuam numa queda e ficando cada vez mais longe de Deus. Já esse povo aqui, eles oscilam, que aqui tem um descendente de Davi, lembra? Sempre ia ter um descendente de Davi no trono. Então aqui sempre vai aparecer algum rei bom, aí voltam os reis não tão bons assim, mas eles vão oscilando. Então o que acontece aqui com esse reino, tá? Só para vocês terem uma ideia geral. Esse reino aqui do norte sempre teve guerra com a Síria. Então a Síria sempre foi o inimigo aqui, tá? Só que quando chegou aqui mais ou menos nessa época aqui, perto de 722, o Império Assírio começou a ascender e foi um dos impérios mais violentos, que cresceram mais rápido. Eles eram um rolo compressor, realmente, tá? Eles eram muito efetivos em guerra, né? Eles eram muito ruins também, tá? Acho que por isso que Deus destruiu eles de vez. Você percebe isso no livro de Jonas. Fala assim, por que Jonas, né, fugiu? Deus mandou ele lá conversar com os assírios, tá? Então, por isso que fazia mais sentido ele correr mesmo. E Nínive, tá? A capital da Síria era Nínive. Então, o Império Assírio, ele veio assim com um rolo compressor e destruiu a Síria, né? Veio para cima do reino do reino de Israel e destruiu também. Então, é o cativeiro assírio que a gente fala. E então a Síria, ela tinha, o que ela fazia? Ela chegava no povo, ela misturava os povos. Então, ela pegava o povo de Israel, levava para outra capital, trazia a gente de lá, colocava aqui, ele fazia uma misturaba, sabe assim? E aí você sabe, né? Quando você quer destruir um povo, você mistura. Essa é a melhor
tática de acabar com uma cultura, né? Através da mistura. Esse Império Assírio, lógico que também veio, né? Para cima de Jerusalém, para ajudar, obviamente, tá? E só não destruiu aqui em 722 também, porque aqui tinha um rei bom. Tinha um rei que segurou a bronca e buscou a Deus, e Deus, né, salvou ali o reino de Judá, tá? Porque era para ter ido pro saco também. Eu vou falar isso aqui na série, fique ligado aqui. E aí, então, esse reino aqui continuou, ele sobreviveu. Porém, contudo, todavia, depois do Império Assírio, teve um outro império grande aí, né, que surgiu, que foi o Império Babilônico. É aqui que o Império Babilônico veio. Veio, destruiu a Síria, destruiu também. Destruiu não, né? Levou cativeiro aqui o reino de Judá também, tá? Teve umas treta com o Egito também, tá? O Egito também deu uma entrada, porque o Egito não ficou esperando chegar neles, né? Eles foram, subiram, falou, não, deixa acabar com esse povo antes de chegar aqui no Egito. Inclusive, o meu rei favorito, ele morreu nessa treta aí, tá? Entre Egito e Babilônia. Ah, eu não vou falar o nome dele, que é Josias, mas fica, se você continuar aqui na série, você vai saber quem é, Josias. Enfim, esse cativeiro aqui da Babilônia era diferente, foi diferente da Síria. A Síria promoveu a mistura. Já a Babilônia não. Então, o que ela fez? Ela destruiu Jerusalém, pegou o povo, levou em bolinhos lá para Babilônia. Então, pegou uma galerinha, levou, pegou outra galerinha, levou. Mas, chegava lá na Babilônia, eles mantiveram a cultura, mantiveram o culto, né? Mantiveram ali a vontade de voltar para Jerusalém, a vontade de reconstruir, né? Então, o coração do povo... Jerusalém tinha sido destruída fisicamente, mas ela ainda estava viva no coração de alguns. De alguns, né, gente? Não era todo mundo. E aí, depois, na primeira oportunidade, quando a Babilônia caiu e tudo, e veio o Império Persa, permitiu, por conta de profecia lá do rei Ciro, eu vou falar tudo isso mais pra frente, permitiu que o povo voltasse. Então, você vai ter, o povo começa a voltar aqui, né? Zorobabel foi o primeiro, trouxe uma galera para Jerusalém, começou a reconstruir Jerusalém. Você tem a volta de Esdras com outra galera. E aí eles reconstruíram o templo. Lógico, não era o templo de Salomão, não, gente. Era um templo mais pobrinho, mas era. Nossa, já era maravilhoso. E aí vem Neemias, já reconstruindo Jerusalém como uma cidade, né? Como politicamente dizendo, né? A organização como uma cidade, né? E aí depois eles permaneceram ali em Jerusalém. Lógico, depois veio o Império Persa, veio outros domínios, teve umas tretas no meio do caminho, mas é importante saber que quando Jesus veio, os judeus, né, estavam em Jerusalém, e isso que era o importante. Então, isso aqui é um resuminho para você entender o que vai acontecer, como que chegou até aqui. Lembrando que, então, isso aqui é um resumo histórico, da história, não sei o quê, só que isso porque eu nem entrei nos profetas, tá? Os profetas, eles vão ter um papel muito importante aqui nessa história toda. Por quê? Porque aqui, ó, antes de ter os cativeiros, você fala assim, Deus não interviu? Gente, Deus interviu muito. Deus não queria que isso e isso acontecesse. Deus, ele mandou profetas, Deus alertou, Deus avisou, Deus ajudou. Deus foi misericordioso. Então, às vezes, quando as pessoas falam, no Antigo Testamento não tinha graça, meu Deus do céu, velho. É porque não conhece o Antigo Testamento. Que Deus ajudou esse povo. Foi bom que esse povo, assim, é impressionante. Deus é a graça. Você vê a graça manifesta, né? Então, Deus avisou aqui, mas não teve jeito aqui. Deus mandou 50 mil profetas aqui, que eu não vou falar quem é, pra você ficar aqui na série, né? Porque também não vou contar tudo, né? Aqui também. Então, a maioria dos profetas que você vê, aqueles 12 profetas lá, aqueles 12 menores, 5 maiores, na verdade são 4, eles têm atuação praticamente quase todas aqui nesse finalzinho, tá? E aí você tem alguns outros que atuam aqui depois, tá bom? Então, esse aqui é um resuminho. Então, fiquem aqui. Não deixe de acompanhar a série, porque tem muita coisa boa por vir. Beijo! Bem, é isso, né? Ficou meio corrido, porque eu queria fazer bem rapidinho, mas não se preocupe que a gente vai passar rei a rei, eu vou voltar em todos esses assuntos novamente, mas para deixar você com gostinho de quero mais e saber do que está por vir. Então compartilhe esse vídeo aí com o seu grupo de estudo bíblico,
E deixe nos comentários aí qual o assunto que você ficou mais curioso para saber mais, para quando eu chegar lá, poder detalhar mais para você. Não deixe de escrever e deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!